A paz do Senhor para os irmãos, amém? Quem está feliz com o Senhor aí, diga glória a Deus. Maravilha. Vamos aí, finalizando essa etapa de perseverança. Semana que vem começamos uma nova etapa, né? Perseverança nas finanças, né? Tá com o pastor Rômulo, né? E quem está precisando aí de perseverar nas suas finanças aí? Quase ninguém, né? Está todo mundo bem, todo mundo tranquilo, finanças estão em dia, né? Mas mesmo assim, venha porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar contigo, porque às vezes a gente precisa de uma sacudida em todas as áreas da nossa vida, principalmente na área financeira, né? Às vezes a gente mete o pé pelas mãos, às vezes a gente faz coisas que a gente não deveria fazer, achando que vai dar, e às vezes a gente embola aí o meio de campo e só Papai do Céu, né? E não é só a questão do Papai do Céu, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, aquele que pode todas as coisas, mas é nesse momento que Ele também nos ensina matemática, né, como a gente deve investir, né, a nossa vida financeira, e eu tenho certeza que Deus tem tudo isso para nos ensinar aí, durante esse período dessa nova campanha, amém? Mas nós estamos finalizando esta campanha de perseverança, atitude de quem não desiste jamais. Quem está disposto aí a não desistir, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então, irmãos, eu estava meditando em algo para a gente fechar aqui esta campanha, e o Senhor me levou aqui para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 31. É uma passagem, é uma leitura bem conhecida de todos nós. Dentro dessa campanha aqui, tirando a Jéssica, que já falou aqui, já testemunhou de que ela já recebeu a bênção, já foi abençoada nessa etapa, tem outras, né? Tem outras. Quem já foi abençoado aí, diga glória a Deus. Irmão, só em você ouvir o testemunho de alguém, você já pode se colocar como um abençoado também, porque a bênção que foi para a Jéssica vai ser bênção que vai vir para mim também. Pode não ser para ser um piloto de moto, né? Pode ser um piloto de carro, pode ser um piloto de avião, né? Pode ser o comandante da tua empresa, pode ser o comandante, né, naquilo que você está buscando diante do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu queria me atentar aqui para esse versículo de número 33, tão falado aqui na nossa igreja, tão repetido aqui na igreja. Eu queria que todos nós estivéssemos lendo ele. Vamos lá? Mas todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas as coisas?
é tudo aquilo que você busca, é tudo aquilo que você coloca aí como demanda para a sua vida, porque a gente não tem somente um desejo, a gente tem outros desejos, né? Não é só ser piloto de moto, né? Tem outros objetivos, outras metas para serem alcançadas, né? Então, no decorrer desta campanha, nós ouvimos aqui muitas palavras, muitas ministrações para a nossa vida, que nos trouxe exemplo, né, de homens que foram perseverantes na sua caminhada, foram perseverantes nos seus projetos, nos seus sonhos e conseguiram alcançar. Aí eu tive até destacando aqui alguns homens, como Caleb, ficou 40 anos, não foi isso? Foram 40 ou 45? Foram 40 anos, né? 45 anos, né? Esperando a sua oportunidade. Assim falando, é fácil da gente, né? Poxa, 45 anos, caramba, mas para quem viveu 45 anos esperando, né? Passar 45 anos não é fácil. Nós estamos aí aguardando, perseverando, né? Batalhando, lutando por 30 meses de pagamento, né? Desse compromisso que nós temos da compra do prédio. Já chegamos a 11, estamos chegando nos 12, né? Então está faltando 18 meses. É uma perseverança, né? Quando nós chegarmos lá no último papelzinho que a gente destacar, a gente vai glorificar o nome do Senhor e ver como nós perseveramos até o final e conseguimos conquistar a nossa vitória, né? Então eu fico imaginando, é isso, né? É o decorrer da coisa. É muito fácil você chegar e porque a pessoa adquiriu um bem, a pessoa tem hoje uma casa própria, e a pessoa fala assim, também tem uma casa própria, também tem uma vida assim, mas às vezes a gente não sabe o quanto aquela pessoa perseverou, o quanto aquela pessoa se desgastou, o quanto aquela pessoa se esforçou para chegar até aquele patamar. Então, eu fico assim, admirado e imaginando o quanto Caleb sofreu, o quanto Caleb teve que, sabe, se esforçar, perseverar para ele chegar até onde que ele queria. Quem não conhece, né, a história de Jó, é outro também que passou por uma situação terrível, um homem rico, um homem abastado, que no final, ou no início da sua vida mesmo, né, depois de tudo aquilo, todos nós aqui conhecemos a história de Jó. Jó se encontra só ele e um caco de telha para coçar as costas, cheio de enfermidade, os filhos morreram, uma série de coisas, mas aquele homem depois teve tudo de volta, tudo de volta, tudo de volta. Então, como aquele homem perseverou. Outro também, que eu ia até falar sobre ele, mas não vou falar, que eu gosto tanto, que é Neemias, a perseverança de Neemias. Neemias, ele sentiu o desejo de ser aquele que iria lá se juntar ao povo para reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias consegue essa ida para Jerusalém. Ele estava cativo, né? Ele era um homem cativo, e ele foi liberado pelo rei para lá, para ele começar uma grande obra. E ali ele teve inimigos terríveis que tentavam desanimá-lo o tempo todo, tirá-lo do objetivo da sua obra, da obra que ele queria fazer, que ele estava querendo fazer. E além dos grandes inimigos que ele tinha, que trabalhava, não eram inimigos que guerreavam com ele, que mandava flecha para ele, que mandava lança para ele, que atirava bomba nele, não, eram inimigos que trabalhavam no emocional dele, que tentava a todo custo fazer com que ele parasse a obra, que ele desanimasse, que ele não fosse um homem perseverante, mas ele perseverou, não somente com os seus inimigos, como o próprio povo.
que chegou um momento que o povo se desanimou, o povo estava sem força, estava olhando o monte de entulho e não conseguia. É igual um pedreiro que eu conheço aí, ele bota um monte de entulho, faz um monte de entulho, depois me bota para carregar, entendeu? E você olha assim, se você não tiver uma disposição, uma perseverança, você para. E aquele povo estava parando, não estava aguentando, mas ele perseverou o tempo todo, enfrentou os inimigos e o desânimo do povo. Mas eu escolhi justamente essa mensagem aqui. E rapidamente, porque nós teremos aqui um momento de orar, de unção. Por quê, irmãos? Porque é um ensinamento misturado a um conselho que o próprio Jesus está dando. O próprio Jesus está fazendo. Esse texto que nós lemos, ele está dentro do Sermão da Montanha, que começa ali no capítulo 5, início do ministério de Jesus. É o início do ministério de Jesus. E Jesus, nesse início, ele já começa com, eu poderia dizer que era uma cruzada, mas não vou colocar como uma cruzada, não, vou colocar como um EBD. Ele, quando viu aquela multidão seguindo ele chamou os discípulos, se assentou e botou todo mundo ali para ouvir, e dali em diante ele começa a fazer uma série de ensinamentos, trazer uma série de ensinamentos para todos que ali estavam ouvindo, mostrando para cada um como deveria ser, como eles deveriam agir na sua vida, para que a sua caminhada fosse uma caminhada abençoada. Vocês são o sal da terra. Vocês que querem ser um bem-aventurado, vocês serão abençoados. Você que tem sede de justiça, você que, deixa eu ir lá para eu não me trair aqui, você que é pobre de espírito, porque dele é o reino do céu. Você vai ser bem-aventurado, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, e assim vai. E assim o Senhor vai ensinando, vai dando, sabe, as coordenadas, vai dando ali uma receita para todo mundo. Era uma EBD, era uma ED. E você vê como é importante a gente estar numa escola dominical, numa escola de estudo. Porque está aqui os pastores, a pastora Leia trazendo um estudo de Apocalipse, mas é o veículo que Deus está usando para falar para o teu coração, para delinear o teu caminho, como você deve proceder, como você deve fazer. E assim Jesus estava fazendo com toda aquela multidão e com todos os seus discípulos, ensinando, mostrando para eles como eles deveriam agir. E parece aqui, nesses versículos que nós lemos, aqui principalmente o versículo de número 32, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus. Parece que o Senhor não está ligando, não está dando muita atenção para as outras coisas. E quando eu estava lendo aqui, é como se eu tivesse passando por uma situação que eu acredito que todos aqui que querem evangelizar e às vezes tem aquele ímpeto para evangelizar, conheço alguns aqui que é assim, que já chega, aceita Jesus, vem para Jesus, tua vida está assim, vem para Jesus, dá lugar para Jesus. Às vezes, isso no lugar da gente trazer, a gente às vezes acaba afastando, e parece que Jesus está fazendo a mesma coisa aqui, mas Ele não está fazendo isso, muito pelo contrário, Ele está dizendo o seguinte: fique em paz. Fique em paz. Quando ele diz aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele não está querendo que você esqueça das tuas demandas. Ele não está dizendo para você que ele não está dando importância para o teu problema, para os problemas que você vive, que você enfrenta, não.
Ele está apenas mostrando para você que se você buscar o reino dele, e buscar o reino dele é você buscar comunhão com ele, buscar ele em primeiro lugar, as outras coisas deixa na mão dele que ele vai cuidar. Porque nós temos esse jeito do ser humano. A gente quer, sabe, resolver todas as nossas demandas. E por conta disso, nós acabamos pegando uma depressão, uma síndrome. Tem muita gente aí que tem muita coisa, são bem financeiramente, mas a mesa dele está lotada de calmante, de medicação para tranquilizar, para dormir, porque ele tem muita demanda, ele só vê os problemas na vida dele. E o nosso Jesus, trazendo todos os ensinos que ele estava dando, ele não deixou de colocar isso aqui. Ele veio falar de inquietação. Inquietação. E eu fiquei com isso, sabe? Com essa questão, porque nós, seres humanos, somos assim. A gente é inquieto. Tem alguém aqui que é inquieto? Levanta a mão. Acho que quase todos nós somos inquietos. E você quer ver um negócio? Inquietação significa agitação. Tem alguém agitado aqui? Desassossegado. Não fica sossegado no canto, toda hora está, sabe? Eu acho que eu sou meio assim. Não consigo ficar parado, eu tenho que estar mexendo, fazendo alguma coisa. Ansioso. Não tem ninguém aqui ansioso, né? Apreensivo. Tem alguém aqui nessa noite que entrou, que tem algum desses probleminhas aqui? De angústia, agitado? Eu quero dizer para você que esses são alguns motivos que quebram, que definham a nossa perseverança. Tem muita gente, e eu não estou dizendo nem pessoas que não conheçam Jesus, estou dizendo quem conhece Jesus. Tem muita gente que está vivendo de psicólogo, pastor está aqui, sabe bem disso, vivendo tratamento psicológico, são crentes por conta de inquietação. E por conta dessa inquietação, a sua perseverança, mesmo conhecendo a palavra de Deus, quebrou, definhou, parou. Para levantar a mão e dar a paz do Senhor é uma dificuldade. Talvez você conheça alguém, ou então tem alguém aqui nessa noite, que até para dar a paz do Senhor está difícil, porque realmente a inquietação, os problemas da vida, as dificuldades, tudo isso que o Senhor está falando aqui, que o Senhor está ensinando, por incrível que pareça, é o maior mal desse tempo, e tem atingido muito mais aos crentes do que aos ímpios, de quem não conhece Jesus, porque abre uma expectativa, e só abre a expectativa, não abre a insistência, como nós estamos falando aqui, que perseverança é a atitude de quem não desiste jamais. E o que mais, eu falei isso quinta-feira passada, mais ou menos isso, o que mais nós vivenciamos nos dias de hoje são situações para nos parar, para fazer com que a gente pare de insistir naquilo que nós estamos fazendo. Chega, você não está indo a lugar nenhum. Mas o Senhor está dizendo aqui que nós precisamos
perseverar. Para de ser inquieto. Trabalha o teu emocional. Porque não adianta somente você achar que se você só orar, mas não fizer a tua parte, não vai dar em nada. A oração requer ação. A gente tem falado aqui que nós precisamos orar. Realmente nós precisamos orar. Precisamos perseverar em oração. Mas o que adianta perseverar em oração se nós não fazemos a nossa parte? A gente diz que acredita, mas quando chega o problema, chegou a primeira pressão da vida, acabou. Por isso que eu fiquei imaginando, eu queria até ter trazido aqui essa mensagem falando de Neemias, porque eu fico assim, porque foi um trabalho só na mente, persuadindo o cara, para o cara largar a obra. E às vezes nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Mas o Senhor está falando dessa inquietação, e Ele depois coloca justamente isso aqui: buscai o meu reino em primeiro lugar, porque essas outras coisas, aquilo que você está buscando, essas outras coisas, é aquilo que você está buscando, como a Jéssica falou aqui, não passou na primeira, não passou na segunda, veio passar o quê? Na terceira ou na quarta? Na terceira. E se ela fica inquieta, se ela fica agitada, não ia passar de novo. Eu conheço aqui um pastor que eu não vou falar o nome dele, ele trabalha lá em casa, ele passou 7 vezes tomando pau para tirar a carteira. Ele trabalha lá em casa. Foi 7 mergulhos, né? Ele foi conforme a Bíblia, 7 mergulhos. Irmãos, e eu ainda fui provar isso. Eu fui provar isso porque eu levei ele lá na casa do meu tio e ele dirigindo. Eu falei assim, meu Deus do céu, quase que eu fiz assim. Eu falei assim, meu pai, me leva. 7 vezes, e depois quem vai estrear sou eu. Então, irmãos, a gente precisa, sabe, a gente precisa entender aquilo que o Senhor está nos ensinando nesta noite, o que o Senhor está falando aos nossos corações. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, porque o Senhor colocou isso, irmãos, Ele colocou isso como uma coisa importantíssima, que é primordial para nós: comer, beber e se vestir. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que o vestuário? A tua vida é muito mais preciosa do que tudo isso. E eu quero perguntar aqui, tem alguém aqui que não está comendo, está com fome, sem comida? Pode estar com fome agora, cheio do trabalho. Estou dizendo, você não tem nada para comer, você não comeu nada, não tem nada, você está passando fome. Tem alguém aqui assim? Porque nós vamos alimentar agora, irmão. Tem alguém que chegou pelado aqui? Tem alguém que pode estar com sede agora, mas daqui a pouco vai beber água ali embaixo? Pode estar faltando água por causa desse calorzão que está tendo aí. Tem alguns lugares que está faltando água, mas não está faltando água para você beber. Nós não estamos nessa situação. E o Senhor não está falando disso aqui, Ele está fazendo só uma analogia. Ele está botando coisas que são primordiais para a nossa vida, mas Ele está dizendo que nem isso daí é tão importante do que você dar lugar em primeiro, prioridade para o reino dEle. E às vezes a gente tem muitas demandas, a gente tem muitas coisas, e a gente vai entrando numa roda viva, a gente vai tentando resolver um monte de coisa, a gente vai tentando fazer um monte de coisa, mas quando a gente for pensar em Deus, é quando a coisa já não tem mais jeito. Aí a gente corre
como a pastora diz, para o culto da vitória. É para o culto da vitória. O Senhor me dá vitória. Vai te dar vitória em quê, irmão? No casamento mal que eu me casei. Vai me dar agora vitória em quê? No trabalho que eu não dei crédito ou valor, não dei valor e fui mandado embora. Irmão, quantas pessoas na Varig eu encontro, eu vejo, sabe, pessoas que falam. Eu tenho um grupo de pessoas da Varig, antigos funcionários da Varig, que todo mundo fala da Varig com uma saudade incrível da Varig, mas quando a Varig existia, descia o pau na Varig. A Varig não prestava, a Varig é isso. Quem dera se não tivesse a Varig hoje. Esse é o problema. A gente está preocupado com as nossas demandas. A gente coloca as nossas demandas, sabe, numa posição que o nosso Jesus fica lá atrás. E o que ele está falando aqui é justamente isso. E o que ele quer dizer para você que veio aqui hoje agitado, preocupado, angustiado, é para você ficar em paz, para você continuar perseverando. Ele está dizendo para você: eu sou o dono do ouro e da prata. Nada nessa terra nasce se não for ordem minha. Já esqueceu de que os pescadores passaram a noite todinha pescando e não pegaram peixe nenhum? E na ordem do Senhor, eles foram lá e pegaram tantos peixes que os barcos estavam quase que indo a pique. Esse Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Então, se você não está perseverando, é porque você está perdendo tempo. Enquanto você não persevera, outro já está perseverando e está indo na tua frente. Então persevere, irmão. Não fica olhando para o lado somente negativo das coisas, não. O lado negativo para nós precisa ser um trampolim para as coisas positivas. Pastor, eu fiz assim, não está dando certo. É para que você faça de outro jeito para dar certo. E assim vai acontecer no nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Versículo 32, ele diz na parte B: de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha aí para você ficar tranquilo. Ele está dizendo: busca meu reino em primeiro lugar. Mas fica tranquilo. Mas pastor, como é que eu vou fazer? Eu vou abandonar? Porque Jesus não está falando aqui: faz o seguinte, não precisa nem trabalhar amanhã. Fique em casa, que eu vou prover tudo para você. Faça isso. Faça isso para tu ver o que vai acontecer contigo. Não é isso que ele está falando, não. Ele está dizendo assim: faz a tua parte. Continua perseverante. Continua confiando, continua crendo. Porque essa é a posição de um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Sabe? É a unção de Caleb, de saber esperar o dia certo. Passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos, 30 anos, 40 anos, 45 anos, chegou a bênção. Eu não sei quanto tempo a tua bênção vai chegar. Quem sabe é o Senhor, quem sabe é Ele. Mas Ele está dizendo para você assim: olha, continua. Não desiste da tua caminhada, não. Continua tentando, continua, batendo na porta, continua, me buscando, porque em algum momento desse, algo vai acontecer de extraordinário na tua vida. Eu creio nisso. E a gente tem falado muito sobre isso, em questão de porta, de oportunidade. Eu tenho falado aqui, a gente não sabe por onde vem, a gente não sabe como vem, mas o Senhor sabe. Ele sabe onde que Ele vai mexer, Ele sabe aonde que vai levantar, Ele sabe onde que vai assoprar, Ele sabe como é que Ele vai fazer. Então fica tranquilo, fica em paz. Acaba com essa inquietação. Às vezes a gente fica agitado, tem umas agitações que é até boa.
que você tem que fazer, que você tem que agir, porque esse negócio também de crente paradinho também não dá certo não, tá? E às vezes Deus está deixando, sabe, algumas coisas acontecer para o crente ficar mais esperto. Para ficar mais esperto. Eu tive um professor de educação física, eu gostava de ficar lá atrás. Hoje é diferente, né, os exercícios que faz de futebol, mas antigamente ia em fila de uma dupla de 2, né, dando volta em campo. Aí eu ficava lá atrás, aí eu ficava correndo assim, ó. Aí o cara ficava lá atrás gritando assim: Sérgio, tira o calcanhar do chão. Tira, quer dizer, você começa a fazer mais força na perna. Assim você não está fazendo força na perna, mas quando você faz isso, você mexe mais os músculos. Ele ficava o tempo todo no meu ouvido. Quando ele ficava invocado, ele falava assim: pode ir para frente, vai puxar a fila, vai puxar a fila. Aí eu tinha que me esforçar para fazer aquilo. Tem crente que está precisando tirar o calcanhar do chão. Tem crente que precisa se movimentar, irmão. Tem crente que precisa ser sacudido. E às vezes o próprio Deus começa a sacudir mesmo, para ver se dá uma mexida, para ver se acorda até para orar, para ver se levanta até para orar, irmãos. Porque tem crente que nem orar consegue. O desânimo dele é tão grande que nem para fazer aquilo que vai dar ânimo para ele, vai dar disposição para ele, ele não faz. E o Senhor está falando aqui: buscar as coisas desse mundo, o gentio já faz. Tem muita gente aí que não quer nem saber de Deus, e tem tanto, está nem aí para Deus. Agora você pode não ter nada, mas você é um crente, confiado no Senhor, o teu final vai ser muito diferente daquele que tem tudo, mas não confia no Senhor. Você pode ter certeza disso, porque um dia nós temos um final, tem um dia que a coisa acaba, tem um dia que é o ajuste de conta. Aí, irmãos, vamos ver como diz aí fora, os mais antigos, quem tem mais garrafa vazia para vender. Então não desista da tua, sabe, do teu sonho, dos teus projetos. Continua firme, desde que você coloque o Senhor em primeiro lugar, para que você não seja envolvido, embaraçado nas inquietações deste mundo. É o que o Senhor está preocupado aqui, ó. Não andeis ansiosos com as coisas da vida. Versículo 27, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Você não vai conseguir. Se eu pedir o Heloísio para vir aqui e mandar ele tocar da minha mão aqui, eu duvido que ele toque sem ele subir numa escada. Consegue, Heloísio? Colocar a tua mão aqui na minha? Ele tem uma estatura, e ele não tem como aumentar essa estatura a não ser subindo numa escada. Normalmente ele não vai conseguir. Então Deus te fez assim, Deus está trabalhando em você dentro dessa circunstância aí. Continua crendo que o Senhor vai mudar a história. O versículo 34, para a gente terminar, ele vai dizer o seguinte: não vos inquieteis. Mais uma vez, ele fecha o capítulo 6 falando da mesma palavra. Não vos aquieteis. Isso quer dizer, não fique agitado, não fique ansioso. Não deixa que a depressão te abrace. Pois pelo dia de amanhã, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Não se preocupe com a sexta-feira, você está vivendo a quinta-feira ainda. E até meia-noite muita coisa pode acontecer. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu mal. Irmão, só quem conhece o dia de amanhã é o Senhor. Se o Senhor conhece o dia de amanhã, se o Senhor sabe de todas as coisas,
se Ele é o dono do ouro e da prata, se Ele é aquele que fecha e ninguém abre, é aquele que abre e ninguém fecha, é aquele que mata e dá vida, por que que Ele não tem a prioridade na nossa vida? E às vezes a gente está buscando de César as nossas demandas. César pode ser usado por Deus para te abençoar, e eu acredito assim. Eu creio que Deus pode usar um macumbeiro, um pai de santo, para abençoar a tua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então por que que o Senhor não é a nossa prioridade? Por isso ele vai dizer aqui: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.